Olha a diferença de um cara que é produtor, construtor, para um cara que é socialista, que só sabe consumir, que só sabe distribuir riqueza, né? O socialista só sabe distribuir o que está pronto. O professor Olavo de Carvalho falou: o socialismo dura bem, vai bem até acabar com o dinheiro dos outros, né? Com o recurso dos outros. Os outros constroem, os construtores, os capitalistas, os empreendedores, eles constroem alguma coisa, eles fabricam, eles têm criatividade, eles têm programação e produzem alguma coisa. Agora, o socialista só sabe consumir. Socialista, a preocupação é, vamos. Quando entra um socialista para um governo, ele começa logo a falar: a gente vai distribuir isso, distribuir aquilo para a população, vamos distribuir esse benefício, vamos dar esse direito para a população. Mas quando entra um capitalista, quando entra alguém que sabe que alguém tem que batalhar e trabalhar para construir as riquezas não existem sozinhas, elas não nascem, não aparecem do nada, elas não surgem, alguém tem que gerar essas riquezas. Então o capitalista tem essa consciência. E aí o capitalista, a conversa já é diferente, né? A gente é só perceber. Observa aquele Pablo Marçal, a diferença para o Guilherme Boulos, para outros aí que são socialistas. Né? O Pablo Marçal sabe que a gente tem que construir alguma coisa, né? E que a gente tem um país de grande potencial, onde a gente pode crescer, produzir riqueza nesse país. E aí as conversas dele vamos treinar, vamos todo mundo batalhar, vamos construir, vamos cada um construir para si, porque ele entende que é todo mundo produzindo alguma coisa, que a gente vai gerar economia, que vai gerar riqueza, que vai gerar emprego para a vida das pessoas. E quanto mais aparecer pessoas empreendendo à nossa volta, quanto mais pessoas estiver fazendo alguma coisa, construindo, produzindo, mais a gente tem a oportunidade de negociar. Então, ele que veio o Pablo Marçal, que veio das escolas públicas, né, já estudou em escolas públicas, ele, mesmo assim, através da meritocracia, ele conseguiu se destacar, ter sucesso na vida, empreender, se tornar o que ele é hoje, um empreendedor. E ele quer estender isso para as outras pessoas, porque ele sabe que para ele crescer mais, ele precisa de outras pessoas fortes também à sua volta. E ele sonha com um país melhor, um país bem desenvolvido. Eu já fiz a leitura do que ele pensa, que é isso, né? Ele quer um país melhor e ele acredita e ele tem certeza de que se investir na educação, se investir na informação, se não manipular a população, se tiver boas administrações, esse país pode se tornar um país de grandes resultados, né, dado ao potencial que ele tem. O que falta é uma boa administração, uma governabilidade, né, como o Pablo Marçal fala. Ele é governalista, então ele sabe que se governar bem, para que todo mundo possa produzir alguma coisa, ao invés de ficar uma grande massa da população ali dependente do governo, porque ali só pesa e só trava a economia. Né? Ao invés de ter tanta gente dependente do governo, que é o que o socialismo promove, a gente dando a liberdade, dando a educação financeira, dando as condições para as pessoas produzir e produzir para elas mesmas, elas têm um estímulo para produzir cada vez mais aparecem mais empreendedores à nossa volta e o nosso país se desenvolve e fica bom para todo mundo, porque onde todo mundo, muitas pessoas estão empreendendo, tem pessoas negociando, tem pessoas com mercadoria para negociar um com o outro, aumenta a interdependência, aumenta ali o fluxo de mercadoria sendo trocada de um lugar para outro, aumenta o capital de giro, as pessoas ganham mais dinheiro, o dinheiro circula e todo mundo ganha. E aquele que já é bem estabelecido passa a ganhar ainda mais, investir em mais empresas, dar mais emprego. E aqueles que tão pequenos ali, mas que têm um projeto para colocar em prática, para tirar do papel, ele se sente estimulado e vai também empreender e vai começar e vai fazer o nosso país se desenvolver. Então, o Pablo Marçal ele acredita nisso, por isso que ele quer entrar lá, para que as pessoas tenham a oportunidade de ter, né, uma ideologia de política, né, diferente para governar esse país, uma ideologia diferente dessa que a gente viu há muito tempo aí governando e que não produziu o desenvolvimento esperado, o desenvolvimento que o nosso país é capaz de ter, né? Só depende de uma boa administração, só depende da vontade política, só depende da vontade das pessoas. Então o que tem que mudar é o pensamento das pessoas, é as pessoas se conscientizar de que o país é potente, de que elas podem, se elas se qualificar, se elas correr atrás, elas vão melhorar a vida delas e, consequentemente, a gente transformar esse país num país de primeiro mundo. E eu creio que ele, o Pablo Marçal, ele vai ganhar para a Prefeitura de São Paulo e depois ele vai concorrer a um cargo mais elevado no nosso país e as pessoas vão contribuir porque são as pessoas quem faz o país mudar, é toda a população e não um governo.
O governo, se ele não administrar bem, ele só atrapalha. Então, quanto menos atrapalhar, melhor, para que o setor particular, andando sozinho ali, né, desenvolva esse país e gere a riqueza de que a gente pode gerar e que a gente precisa, né, nesse país. Então eu vejo assim, o Pablo Marçal, ele diz: eu já cheguei nessas condições aqui, batalhando através da meritocracia, e eu quero estender isso para outras pessoas. Ele treina pessoas, ele fala disso, ele quer compartilhar essa capacidade de ter uma vida melhor, de produzir, de ter riqueza, porque vai ser bom para ele, que ele vai ter mais parceiro, mais pessoas para negociar, se o país tiver mais pessoas em condições de negociar com ele, que também tem a riqueza para trocar com a riqueza dele, e ele vai ver um país que ele sonha melhor, mais desenvolvido à sua volta. O que ele quer fazer é dar oportunidade para essas pessoas, né? É o que ele quer fazer para essas pessoas que ele diz: se eu tive essa oportunidade, vim de escola pública e cheguei onde cheguei, outras pessoas podem fazer isso. E quanto mais pessoas chegar a isso, mais o país será um lugar melhor. Ele sonha com um país melhor, ele sabe que as riquezas físicas aqui, que um dia a gente vai sair, se acabar, vai ficar outras gerações aí, e a gente vai embora. Então, que a gente possa compartilhar o máximo, né? Fazer o máximo, mudar essa história para melhor para todo mundo. E que o país vai se tornar um lugar melhor com a participação de todo mundo, com todo mundo empreendendo, com todo mundo acreditando, com todo mundo correndo atrás, e não com choradeira, com mimimi, com pessoas acreditando num governo que diz que vem para salvar, para trazer para desenvolver melhor, para diminuir a desigualdade, para para tornar esse país um lugar mais igualitário. O socialismo promete isso, mas isso é pura enganação, né? Porque nos países onde foi utilizado esse regime, as pessoas não têm tido esses resultados que o socialismo promete. Mas tem tido políticos que parece que quer manter as pessoas sempre na miséria, sempre dependendo do governo, para que eles vá conduzindo essa massa da população e assim ele se mantenha sempre no poder. Então, quando entra um político com ideologia diferente, ele quer afastar essas pessoas aí um pouco para ver se a gente governa com outras ideologias, outra filosofia diferente, né? Uma filosofia política diferente dessa daí, porque essa política que a gente tem visto aí não tem sido boa para o nosso país. Então, quando a gente vê que algo é bom e que a gente pode compartilhar com outras pessoas, quando a gente tem essa intuição, quando a gente tem essa intenção, esse instinto, né, de ver um lugar melhor, né, de ver o país se tornar um lugar melhor, de ver o país crescer, de ver as pessoas tendo mais acesso às riquezas, né, ao desenvolvimento em todos os sentidos, e a gente pode contribuir, a gente sente essa vontade de contribuir, e é por isso que um cara que já tem sucesso, já está bem estabelecido, mas ele quer também participar da política para ver se muda alguma coisa nesse país. Então ele quer contribuir, né, e quer deixar a história, não por deixar para ter para o seu próprio ego, mas porque ele entende que isso é bom, um país melhor vai trazer benefício para todas as pessoas, para a sociedade, e é o que ele quer para as outras pessoas. E ele acredita, e todo mundo que já observou o socialismo acredita que o regime socialista, comunista, não vai levar o nosso país para um lugar melhor. Então a gente tem que tentar outra coisa, algo diferente. E aí a gente contribuindo para tornar o nosso país um lugar melhor, além de ficar para a história, fica para os nossos descendentes, para os nossos netos, para os nossos filhos, para gerações futuras. E a gente transformou nossa capacidade, a nossa criatividade em riqueza, né? Para o socialista, as riquezas são limitadas. É como se eles acreditam que só existe essa riqueza que foi construída e a gente não tem capacidade de construir mais. Então essa riqueza, se ela se concentrou na mão dos ricos, não sobrou nada para os pobres. Então a gente tem que pegar um pouco dessa riqueza que está lá na mão dos ricos para distribuir com os pobres. O socialismo faz isso. Então para eles é limitada. Se todo mundo passar a trabalhar e produzir também, eles acreditam que não vai conseguir criar mais e mais e mais riqueza. Ao contrário do capitalismo, que sabe que cada um construindo para si, todo mundo vai ter o que trocar e a riqueza, a economia vai fluir, vai crescer. Para os capitalistas, cada um produzindo para si, acaba beneficiando coletivamente toda a população.
Então, vamos torcer aí para que a gente possa dar uma oportunidade para o país. E para isso, quem pode dar é a população, escolhendo as melhores políticas, as melhores intenções, os melhores programas, as melhores propostas, com os melhores candidatos, com as melhores intenções que nós temos sendo apresentadas no nosso país.